Chegou a hora de estacionar com segurança e praticidade. No estacionamento do Osmar, você encontra vagas para carros e motos, com planos diários e mensais que cabem no seu bolso. Estamos na Rua Osvaldo Padovez, 3031, bem próximo à Santa Casa de Votuporanga. Estacione com tranquilidade, conforto e confiança. Estacionamento do Osmar. Segurança e praticidade para o seu dia a dia. Abra o coração. Chegou a hora da verdadeira adoração. Uma nova esperança vai nascer. Deus tem um milagre preparado pra você. Louvor e adoração, vem celebrar. Com Lilian Márcia, vamos juntos exaltar a paz que você tanto procurou. Em cada canção, o amor de Deus chegou. Louvor e adoração, venha participar. A presença do Senhor neste lugar. Abra o coração e deixe Deus agir. Com Lilian Márcia. Louvor e adoração. Com Lilian Márcia. Mil graus! Nós vamos trazer o som do céu pra essa noite! Sai do chão, eu quero ver! Graça e paz! Eita glória! Nosso microfone tá dando um pouquinho de problema, não tô me ouvindo. Glória a Deus. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo. Satisfação demais estar com vocês aqui, queridos ouvintes. Você que está nos ouvindo, aonde você estiver, que nessa programação venha ser um canal de bênção, de vitória para sua vida. Glória a Deus. Sobe aí 1000 graus aí um pouquinho aí. Sobe 1000 graus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, ou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá. Tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha, te louvar, te louvar. Deus, glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom estar na presença do Senhor. Não tem lugar melhor do que a presença do nosso Deus. Não é verdade? Você que está nos ouvindo aí. Bom é sentir a presença do Senhor, bom é louvar ao Senhor. E essa tarde maravilhosa, eu quero convidar você já a abrir seu coração aí, que o Senhor vai falar com você grandiosamente. E a gente está diariamente aí, às 1h30 da tarde, com o nosso programa Louvor e Adoração. Seja sempre edificado com essa programação que o Senhor nos enviou diretamente do céu. Glória a Deus. Queremos já agradecer primeiramente a Deus
E também segundo o Ministério Nascer de Deus, com o pastor Robson Alan, que sempre está aí nos ouvindo, nos abençoando, a Bispa Rosicler, sua casa, sua família. Eu não me canso de falar, porque a nossa boca, ela tem o poder de abençoar. Então, que você que está nos ouvindo seja abençoado, e o pastor que eu estou falando agora, seja abençoado. O bispo, né, Robson Alan, eu sempre falo pastor, eu ainda não me acostumei a falar como bispo, né, mas é o bispo Robson Alan, a Bispa Rosicler, que vocês sejam abençoados em nome de Jesus, com todo o meu coração, viu? Com toda a sinceridade do meu coração. A sua casa também, a Igreja Nascer de Deus, os ministérios aqui da Igreja Nascer de Deus, que seja abençoada. Cada um que vem na Igreja Nascer de Deus, que seja abençoado. Também quero agradecer o irmão Osmar, que sempre está com a gente aqui, nos abençoando, nos ajudando, nos orientando. O irmão Adevair também sempre está aqui com disposição para nos abençoar. Que vocês sejam também abençoados 100% mais, em nome de Jesus. Tá comigo aqui também minha amiga Vanessa. Hoje ela tá aqui, ó, marcou presença. Pai Senhor, Vanessa. A paz do Senhor para você que está me ouvindo aí. Glória a Deus. Mais uma tarde de louvor e adoração com muita alegria na presença do Senhor. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. E olha, e hoje a programação ela tá um pouco diferente, Vanessa. Hoje é só eu e você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tá bom, né? A gente tá bem acompanhado. Ainda temos nossos amigos aqui sempre para dar... Todo tempo é momento da gente adorar, engrandecer a Ele. E nada melhor do que começar com uma oração. Não é? Glória a Deus. Porque Ele merece, Ele quer nos ouvir, tá bem? Então, onde você estiver aí, feche os seus olhos. Se você não puder, apenas se concentre em Deus, que é momento de oração. Glória a Deus. Senhor Jesus e meu Pai, este momento de oração, ó Pai, eu quero humildemente te pedir perdão de todos os nossos pecados. Pai amado, por falhas, pensamentos, por obras. Nós sabemos, Pai, que por mais que a gente não quer pecar, a gente erra, a gente é falho, a gente é errante, Pai. Então, venha nos perdoar, Pai. E eu te peço com todo o meu coração, nos perdoe, Pai. Eu quero te engrandecer e te agradecer por mais este dia que o Senhor nos concede. Dia esse que é um presente para nós, Pai. Eu digo um presente, Pai, porque, Pai amado, tem tantas pessoas que não podem desfrutar desse dia, nem acordaram, já estão mortos. Meu Deus, e a gente está aqui de pé mais uma vez, porque o Senhor assim nos concede. Este ouvinte que está nos vendo, nos ouvindo nessa tarde maravilhosa, Pai. Eu quero te agradecer por essas vidas que estão agora ouvindo, que pararam um pouquinho, que estão, Senhor Jesus Cristo, com o coração aberto para te ouvir, ó Pai. E são momentos esses, Pai, que a gente também tem que agradecer, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na sua presença. Bom é se tivéssemos muito tempo, Pai, de estar concentrado no Senhor, de ouvir o Senhor, de falar com o Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que tem momentos que se torna um pouco complicado. Eu sei que tem muita gente que neste momento me ouve, às vezes está trabalhando, às vezes está de repente num hospital. De repente, Pai, essa pessoa, ela consegue ouvir apenas um pouco, porque não consegue, às vezes não está dando, não tem como. Mas eu sei, Pai, que aonde estiver um coração aberto neste momento, eu sei que a sua presença vai encontrá-la. Eu sei que o Senhor vai a encontrar, ó Pai. Eu sei que o Senhor vai abençoar. Pai amado, não porque merecemos, mas necessitamos das suas misericórdias todos os dias. E eu quero apresentar, Senhor, este momento em que nós estaremos falando um pouquinho do Senhor, te ouvindo, te sentindo. E eu quero te agradecer por este momento e te pedir, Senhor, seja o centro deste programa, Pai. Glória Se a Deus. sinta à vontade no meio de nós, ó Pai. Senhor. Que o Senhor venha falar Sim, aquilo que o Deus. Senhor projetou, Seja bem-vindo, que sejamos Espírito instrumentos nas suas mãos para falar e fazer a sua vontade. Eis-nos aqui, Espírito Santo.
Nos usa com poder e glória, Pai. Que este programa seja para transformar vidas, libertar vidas, Pai. O intuito maior, ó Pai, é que essa pessoa que nos vê, que nos ouve, seja edificado, seja transformado, seja liberto pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua presença. É o que eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eita, glória. Bom é falar com Deus, né? Muito bom. Não tem momento, olha, tem horas que a gente passa por algumas situações que é tão gostoso quando você entende que é melhor você desabafar com Deus. Não é? Por isso que a palavra fala assim, entra no quarto, fecha a porta. Só você e Deus, porque o seu pai, ele tá ali, ele vai te ouvir, ele vai te recompensar. No secreto. É no secreto, né? E às vezes eu vejo algumas situações, né? Eu falo, não tem coisa melhor do que você falar com Deus, porque isso nos faz entender que a nossa confiança está em Deus. Sim, infelizmente nós vemos hoje pessoas frustradas, né? Sofrendo, entristecidas, desanimadas, porque colocaram a confiança no lugar errado. É verdade. Na pessoa errada. É verdade. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso já, depois da primeira canção, que diz assim, não é melhor obedecer do que sacrificar, Vanessa? Muito melhor. É melhor, né? Eu acho melhor. que quando você obedece, o Papai do Céu fica tão feliz que a recompensa vai chegar. Então é melhor do que sacrificar, né? Porque aí você vai sofrer à toa aí. Melhor obedecer, vamos obedecer, né? Então vamos de Eli Soares, Obedecer a Ti. O que eu posso te dar pra te agradar é te obedecer, muito mais que a minha voz e as minhas mãos. É adoração de Abraão que sem questionar obedeceu quando ouviu a voz de Deus me pedindo um sacrifício. E eu te entrego. Essa é minha adoração. Recebam meu louvor. A melodia queres ouvir. Obedecer a ti. Obedecer a ti. Obedecer a ti. Adoração que queres de mim. Obedecer a ti. Obedecer a ti. Obedecer a ti. Quis me questionar, obedecer.
Glória a Deus, é melhor obedecer, viu, irmão? Você que tá me ouvindo, é melhor obedecer. Quando a gente obedece, tá me ouvindo aí o retorno? Tá me ouvindo? Eu tô sem retorno. Quando a gente obedece, a gente tem a convicção de que a gente tá no caminho certo, não é, Vanessa? Sim. Quando a gente obedece. E a gente vai fazer uma leitura agora em Jó 19, 25. Você que puder pegar sua Bíblia, você que não puder, só nos ouça, amém? Ouça, abre o seu coração para nos ouvir aí, porque o Senhor vai falar com você. Agora estou me ouvindo, glória a Deus. Jó 19, 25. A gente vai fazer a leitura. Uma leitura muito linda que eu estava lendo e falei, nossa, como que Deus é tremendo, né? Que palavra tremenda. Eu achei ela uma palavra tremenda. Por isso, eu senti o desejo de compartilhar com você que está nos ouvindo, amém? Glória a Deus. Jó 19, 25 diz assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Se retrata da vida de Jó, um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó era um homem próspero, com uma grande família. Jó era muito abençoado e conhecido como um homem sincero diante de Deus. Jó era tão temente a Deus que sempre ele oferecia holocausto a Deus, referente aos números de filhos que tinha, pois dizia: talvez meus filhos pecaram e amaldiçoaram a Deus em seu coração. Jó tinha essa preocupação em agradar a Deus. É tão lindo essa parte, porque se a gente agir como Jó, ter essa preocupação de agradar a Deus, eu creio assim que Deus ele fica tão feliz com a gente, Vanessa. Nem todo mundo faz isso. Hoje em dia, a gente acaba esquecendo de agradar a Deus e quer agradar ao próprio ego. Sim, a gente vê as pessoas hoje correndo tanto, tão sem tempo. É verdade. Tão sem tempo, tão naquela correria, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho os afazeres do dia a dia, infelizmente, tem consumido aquele tempo que a gente tem de buscar ao Senhor, de fazer a nossa oferta, ofertar a nossa adoração. O véu do templo se rasgou, né? Você pode dobrar os seus joelhos aí onde você estiver agora, você que me ouve, e levantar, fazer a sua adoração, levantar o seu holocausto a Deus neste momento. Um coração aquebrantado, um coração restrito, sincero, temente também ao Senhor, né? Um momento no qual você pode, neste momento, se arrepender, deixar aí o peso, a culpa, eu não sei, aquilo que muitas vezes tem te frustrado, tem feito você, às vezes, nem ter palavras para falar com o Senhor. Mas Jó, ele temia tanto a Deus, ele era tão reto diante do Senhor, que ele fazia oferta até pelos filhos. É tão interessante isso, porque você vê, olha a preocupação dele. Se de repente meus filhos fizeram alguma coisa que desagradou a Deus, então eu vou oferecer o holocausto para Deus não ficar irado, para Deus se agradar da minha oferta. Sim. Sabe, é muito lindo isso, você ouvir, você ver, né, entender essa história de Jó. E sabe, continuando falando de Jó, um dia Satanás, ele se apresenta a Deus e Deus lhe pergunta assim: de onde vens? Aí ele diz: de rodear a terra, de passear por ela. Aí Deus diz assim: observaste o meu servo Jó? Olha que lindo. O próprio Deus. Você imagina Deus olhar lá do céu e falar assim: observaste a minha serva Vanessa?
Olha que lindo. O próprio Deus, ele citar o seu nome como uma referência de uma pessoa sincera. É muito lindo isso. Aí Satanás ouve Deus falando, e ele fala assim, Deus fala, não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí Satanás, ele responde, claro, né? Tu o cercaste de proteção a ele, a família, tu o abençoa tudo que ele tem. O seu gado tem aumentado na terra. Olha como Satanás, ele é astuto. Olha o que ele fala com Deus. Em outras palavras, ele fala, e fica fácil, né? O Senhor abençoa ele em tudo. Aí é fácil servir a ti. O Senhor abençoa ele em tudo que ele põe as mãos, é próspero. Aí fica fácil uma pessoa servir a Deus assim, né? Tem de tudo. Aí, claro que ele vai ser fiel, mas toca em tudo que ele tem, aí quero ver se ele não vai blasfemar contra ti. E entenda uma coisa que o Senhor pôs no meu coração. O céu te observa, mas Satanás também te observa. Sim, E isso é todos os dias. sim. É todos os dias. Quem pode se esconder ou esconder algo de Deus? Nada. Ninguém. Deus, ele sabe o que vai sair da sua boca, as palavras que vão sair da sua boca antes mesmo de você as pronunciá-las. Glória a Deus. E Deus diz a ele, vai então e toca em tudo, menos na vida dele. Satanás, então, assim o faz. Mata todos os filhos, acaba com os gados, com seus bens, mas Jó fica ali firme e forte na sua fé em Deus. Mas Satanás, para provar a Deus que Jó não era fiel a Deus, lança mais um desafio e diz, pele por pele, tudo quanto o homem tem, te dará por a sua vida. Toque em seus ossos e sua carne para ver se não vai blasfemar contra ti. Não é? Querendo dizer, os bens, a família é fácil, agora toca nele, na sua vida, na sua saúde. Toca nele para ver se não vai blasfemar contra ti. E Deus autoriza dizendo que somente não lhe podia tirar a vida. Assim Jó perdeu tudo. E Satanás o feriu com uma chaga maligna em todo o seu corpo. Haverá situações em que tudo está bem, mas de repente tudo desaba. Chega o dia mal, Chega as notícias. Sim. Às vezes acontecem momentos de que você tá até na presença de Deus e parece que tá tudo certo. Meu irmão, é o momento de você firmar mais um pouco. Porque quando tá tudo certo, Satanás, ele não vai ficar parado. Eu vou ser muito sincera, eu vivo isso cotidianamente. Quando tá tudo certo, daqui a pouco acontece alguma coisa. Aí você fala assim, levante. Porque na vida do crente é assim, Satanás, ele não vai deixar barato. A intenção do diabo é matar, roubar e destruir. E se ele tem essa intenção com o ser humano, com o mundo, quando ele vê você firme com Deus, quando ele vê que tá tudo bem, que você tá sendo abençoado, que você não tem problemas, vamos dizer assim, né? Satanás, ele vai se levantar. Para que você olhe e fale assim, mas tava tudo bem, olha agora. Para você olhar situações e falar assim, mas de novo, por que isso acontece comigo? Onde está o seu Deus? É dessa forma. Por que eu estou passando por isso ou por aquilo? Mas aquele que permanece firme, glória a Deus. Você que permanece firme mesmo nas adversidades da vida, talvez passou um vento aí, chegou o dia mal na sua vida e você não encontra resposta para entender o porquê que você está passando por esse momento. Mas saiba de uma coisa, Deus, ele está no controle da sua vida. Deus, ele não perdeu o controle da sua vida. E sabe que Jó sofre até mesmo
a sua mulher, que era responsável em lhe dar a maior força, ela diz assim: abandona o seu Deus e morre. Haverá dias em que você precisará de um apoio, mas você não vai encontrar esse apoio. É só você e Deus, a ponto de você achar que está sozinho nesse sofrimento. Assim como ao estado de Jó, o céu se calou, Deus ficou em silêncio e Jó no sofrimento. Teve um momento de silêncio na vida de Jó. Mas só que mesmo no sofrimento que Jó estava passando, Jó, ele teve um ato de coragem. A fé, muitas vezes, termos fé não é só receber, mas a fé muitas vezes também é aceitar esse momento de silêncio de Deus, quando o céu fica bronze. Sabe quando o céu fica de bronze? Parece que Deus está em silêncio, Deus não te ouve, você se sente tão sozinho, mas esse é o momento a qual Deus está mais pertinho de você, a qual Deus está mais presente na sua vida. Assim como Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará por terra. Glória a Deus. E agora os amigos que antes o apoiavam, lembrando que tudo é uma fase, né, na nossa vida. E agora os amigos que antes o apoiavam, agora tenta achar em Jó algum pecado que justifica tanta desgraça, tanto sofrimento. Pessoas que quando te vê, você que está nos ouvindo, nos vendo, no sofrimento, ao invés de te apoiar, querem entender por que você está sofrendo. E podem até pensar ou te julgar que você deve ter feito alguma coisa de errado para viver sofrendo. Na dor, na luta, no choro, na doença, na ansiedade, no pecado, na depressão. Por isso que hoje, no nosso dia a dia, nós não podemos depender dos nossos sentimentos para servir a Deus. Não podemos. Porque quando nós dependemos do nosso sentimento para estar na presença de Deus, a gente está pelo como que eu vou dizer? A escolha errada. A gente Então não tá é no muitas foco. vezes aonde você se frustra. Por quê? Porque buscar a Deus, seja na alegria, seja na tristeza, seja quando o teu celeiro tá cheio, o teu celeiro tá vazio, não importa. Com saúde, sem saúde, né? No luto, na perca, na conquista, seja qual for a situação, Deus é Deus em todos os momentos. Então a ordem é marchar, a ordem é se levantar, a ordem é seguir em frente. Muitas vezes tem pessoas que estão há anos prostradas, caídas, se entregaram àquela dor do passado, aquela perca, talvez uma traição. E você está há tanto tempo, Satanás tem usado isso para paralisar você, para impedir você de caminhar e receber aquilo que Deus tem para você. E às vezes a pessoa, ela acaba vivendo só no passado. Satanás é tão sujo que ele fica lançando o passado. Ela não vive o novo de Deus. Ela vive só no sofrimento. Tem pessoas que... eu já vi pessoas que você fala assim: meu Deus, essa pessoa parece que nasceu só para sofrer. Essa pessoa, você olha, não tem alegria. É só uma vida de sofrimento. Claro, a palavra do Senhor diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, você vai vencer. Então a gente vive rompendo em fé. Exatamente. E interessante que você vê pessoas presas, não só a percas, mas você vê pessoas presas também, às vezes, a um passado, a um momento de glória que ela viveu. Sim.
Se apega, né? E se apega, e você tem que deixar o passado, o ontem. Você não tem mais poder sobre o ontem, mas você tem o presente é aqui agora, a qual Deus te chama para você se levantar, para você marchar, para você conquistar, para você se curar. Deus já entregou para você, entrega agora o favor de Deus para você. Aleluia. E com glória a isso, Deus. Satanás, ele é tão sujo, Vanessa, tão sujo. Hoje a gente vive uma sociedade em que muita gente vive na ansiedade, ela vive na depressão, às vezes ela vive à base de remédio. Às vezes está na igreja, mas é uma pessoa depressiva. Entende? Eu sei que a gente não pode qualificar isso como Espiritualizar, né? só é espiritual isso, não. Hoje a gente entende que isso se tornou uma doença. É uma doença, só que Satanás ele aproveita para colocar um jugo tão pesado na pessoa para ela nunca mais sair desse sofrimento. Então, às vezes está na igreja e não tem mudança de vida. Claro, as coisas não acontecem, você que nos ouve hoje, as coisas não acontecem da noite pro dia. De repente você está vivendo uma situação em que nada está sendo fácil na sua vida. São tantas coisas. Satanás é sujo, às vezes coloca pensamentos sobre você que é melhor você acabar com tudo que você está vivendo, acabar com a sua vida, que ninguém te ama, ninguém te quer. Que você nasceu para sofrer. Ei, você não nasceu para sofrer. Labacandarabai. Você é servo de Deus, filho do Deus Altíssimo. Aquele que um dia morreu, ressuscitou, levantou entre os mortos ao terceiro dia e vive está para todo sempre à destra do Pai. Esse mesmo Deus, hoje, ele te fala assim: chega de sofrer, Rebecanta. Chega de choro, se levanta. Não é momento de ficar prostrado. Se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você colocar Ele como centro de Deus, entenda uma coisa na sua vida: esse sofrimento tem dia e tem hora marcada para chegar ao fim. É necessário você colocar nas mãos do Senhor e seguir em frente. E Jó suplica a Deus por resposta. Aleluia. E ele, do responder a seus amigos com tantas perguntas, né? Que seus amigos, eles fazem tanta pergunta para Jó, querendo entender o porquê Jó estava sofrendo. Em outras palavras, eles achavam que Jó estava no pecado, tinha feito alguma coisa muito grave contra Deus. Porque para alguém viver com tanto sofrimento, só pode ter pecado. E Deus ter se irado. Exatamente, porque Jó, as pessoas procuravam Jó para ter conselhos com Jó. Jó, ele pregava sobre Deus, ele evangelizava. Ele levava a palavra de Deus, a presença de Deus na vida das pessoas, e as pessoas vinham ter com Jó quando as pessoas estavam passando pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pelas situações que eles procuravam a Jó. Sim, é porque eles viam, é que nem hoje a gente vai na igreja. A primeira pessoa que a gente procura como um apoio espiritual é um pastor, é um bispo, né? A pastora, a bispa. A gente procura porque a gente enxerga ali um homem de Deus. Então, eles viam em Jó um homem, um servo de Deus. Alguém capaz de blasfemar contra Deus, de deixar Deus irado. Então, eles estavam tentando entender. Só que é tão complexo isso, se você analisar, porque eles, ao invés deles apoiar Jó, orar por Jó, né, ajudar de alguma forma Jó, eles estavam tentando entender o porquê, porque Jó estava assim, e Jó sabia que, dentro do seu coração, sabia que ele não tinha feito nada contra Deus. E a palavra diz assim, que é muito linda essa parte, quando ele fala assim, para os seus amigos, quando eles estão perguntando, né? Entre um deles ele fala assim: porque eu bem sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó cria que havia alguém no céu
que atestaria a sua inocência, Glória a sabendo Deus. ele que sua pele poderia ser até destruída pela doença, pela morte, mas mantendo a esperança de ver a Deus e obter justiça, porque ele sabia que ele não devia nada. Glória a Deus. Então é muito lindo essa passagem que nos faz lembrar que há momentos na nossa vida que a gente não deve nada. Então o principal é ter a consciência limpa diante de Deus. Olha, em Deuteronômio, capítulo 34, lá no versículo 8, quando Moisés morreu, o povo de Israel chorou e pranteou a morte de Moisés por 30 dias. Mas esse foi o tempo determinado do pranto e do choro. Então há um tempo determinado, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, para chorar, para lamentar, para ficar prostrado. Mas é necessário você se levantar, é necessário você lavar o seu rosto, enxugar as suas lágrimas e dar a volta por cima. Jó, ele passou pelo que ele passou, mas ele deu a volta por cima porque foi uma decisão, foi uma escolha. Ele acreditou que havia, aleluia, mesmo naquela situação, que Deus tinha resposta para aquilo que ele estava passando, que Deus o justificaria, que Deus daria vitória. E na nossa vida hoje, na minha, na sua vida, não é diferente. Glória a Deus. Mas é preciso nós escolhermos nos levantar, nos desprender do sentimento da culpa, o sentimento das coisas, o que passou, já foi. Já foi. Coisas novas. Né? Mas Deus, diante de tudo isso qual você passou, aleluia, Deus tem um renovo de vida para você, Deus tem uma nova história para você, aleluia, e essa história ela já está escrita, decretada no céu para mim e para a tua vida. Quando Deus chamou você, aleluia, Deus te chamou para coisas grandes, Deus não chamou você para coisas pequenas, Deus não chamou você para ficar prostrado, Deus não chamou você para ficar paralisado, aleluia, mas Deus te chamou para uma grande obra. Talvez você está no momento que os muros estão derribados, aleluia, mas o Senhor vai levantar pessoas para te ajudar nesta grande obra, para que venha levantar os muros, aleluia, e para que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus, E aleluia. mesmo no limite das suas forças, sua fé resistiu, sabe o quê? As dúvidas. Porque quando a pessoa está no sofrimento, e tem pessoas alheias que olham, às vezes, ela, com esses questionamentos, né, olhando biblicamente, falando aos amigos de Jó, é uma sementinha ali que eles poderiam estar plantando em Jó de dúvida. Mas será? O que eu fiz? Será? E questionar com dúvidas a Deus. Ter dúvidas. Então, o crente, ele não pode ter dúvida quanto à sua fé. Sua fé tem que estar depositada no Deus Altíssimo. Mesmo que tudo diz não, Cristo tem a última palavra em dizer sim. É Ele que é o dono da vida, Ele é que é o dono do mundo. É Ele que pode todas as coisas. Então, se às vezes você ainda não recebeu aquilo que o Senhor tem prometido, aquilo que você tanto almeja, ou se ainda você vive num sofrimento, que ainda você não vê o limite, o fim desse sofrimento, entenda algo importante, a última palavra é dele. Quem põe um ponto final é Ele. Quem põe uma vírgula é Ele. Ele é dono de tudo, Ele faz o que Ele quer. Não é assim? Exatamente. E Deus lhe responde. Ei, o céu se abre. Quando chegou um tempo que eu creio que Deus olhou lá do céu, Vanessa, e viu tanto questionamento, e viu que Jó não blasfemou, mas que Jó queria uma resposta. E ele orou. Então, e ele diz assim, o meu Redentor vive. Quando ele fala, né? Olha que lindo, ele fala que o meu Redentor vive. Então, ele entende que quem justifica ele é Deus. Porque Deus, ele vive, não está morto. Deus sabia e via todas as coisas. Então, era ele que tinha a resposta para tantas perguntas.
o céu se abre e aí tem resposta. Olha a fidelidade. Quando você é fiel, o céu tem resposta. A palavra do Senhor diz que não há provação maior da qual você não possa suportar. Mas na provação, o Senhor já tem para você, para mim, para você, uma porta de escape. E Deus lhe restituiu muito mais do que ele tinha, provando que vale a pena ser fiel, ser verdadeiro e ter confiança nele. E Jó orou pelos seus amigos. Que lindo, né? Quando Jó ora por esses amigos que julgavam ele por ele Apontava, estar, né, em Apontava os pecado, então o Senhor vem e restitui a Jó em dobro por tudo aquilo que lhe foi tirado. Eu creio que Deus vai restituir muita coisa, viu? Você que está nos ouvindo. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei o que aconteceu, mas ele viu. O céu tá te observando. Satanás te observa e levanta contra a sua vida, mas o céu tá te observando e o momento dele vai chegar. O momento de Deus na sua vida vai chegar. Você crê? Você que está nos vendo do outro lado aí, você pode falar, eu tomo posse dessa palavra. Glória a Deus. Eu tomo posse desta vitória. Eu creio que o meu amanhã será melhor que o meu hoje. Em nome de Jesus. Se você crê, receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória Porque a o Deus. Senhor está falando, amém? Glória a Deus. E nós vamos para uma curiosidade, Vanessa. Em cima dessa palavra aí, dessa palavra tão Glória a gostosa que a gente estava Deus. falando. Uma curiosidade. Você que está nos ouvindo, você sabe o que significa, ou o que quer dizer a palavra redentor? Em Jó 19:25? Vou falar agora. Quando ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive. O que Jó quer dizer? Ele quer dizer, para você entender, a palavra original em hebraico é Goel, que significa resgatador, vingador, remidor. Glória a Deus. Sendo a figura responsável por defender os seus direitos. Glória a Deus. De uma família ou de você, de alguém indefeso, ou resgatá-lo da sua ruína. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Você tem um redentor, meu amado. Glória Você a tem Deus. alguém que te defende. Glória Você não tá a Deus. sozinho. Ah, glória a Deus, a gente não tá sozinho, Vanessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Você, Obrigada, Jesus. Louvado é o teu nome, você Senhor. pode pensar que às vezes você tá lá sozinho no sofrimento, lá chorando, ninguém tá te vendo. Ei, você tem um redentor. É ele que vai te defender. Então, é que nem um advogado. O advogado te defende, não é? E quando você ganha a causa, é só alegria. É só alegria. Então, Glória que a Deus. o seu amanhã seja de felicidade, de alegria, em nome de Jesus. E a gente já quer mandar um beijo para algumas pessoas que estão nos ouvindo aí. O Paulo de Cardoso, o pastor André, da Assembleia de Deus, de Monte Aprazível. Ô, Osmar, fala bem alto aí para todo mundo ouvir. Lá o pessoal lá do estacionamento. É o Gabriel, Gabriel, a Denise. Denise. Eu acho que só tá os dois lá hoje, o Gabriel e a Denise. O Gabriel é a Denise que tá nos Aí tem a ouvindo. Kit Lanche. A Kit Lá tem umas Lanche. 100 pessoas, hein? Quantas? Umas 100. Meu Deus, 100 pessoas, Tem gente. 53 ambulanceiros da região toda. Meu Deus amado, é muita gente, hein? Glória a O Deus. pessoal trabalha na Kit Lanche. Tem a Kit, tem a Cleusa, a Cleonice. Tá ouvindo aí, Tem ó? deixa eu ver, tem a Denise. Tem quem mais? Ai, meu Deus, é muita gente. A Stephanie, É. a Stephanie, a Mariane. Tem bastante Meu gente. Deus, gente, a pessoa que ele não falou, ó, entende? Seja abençoada, é muita gente pra ele A lembrar, Luciana gente. também. A Luciana, Mayra Salgadeira. Mayra Salgadeira, eita, Tá salgado deve fazendo ser salgado bom, e hein? ouvindo a gente. Oi? Tá fazendo salgado e ouvindo a gente. Ô, Glória, que esse salgado Chora, seja mas muito chora, mais mas gostoso. Eita, deu o coração quebrantado? A Chorona. Manara também mandou aqui, ó. Tá nos ouvindo A e Man- vendo. A Manara. Armanara? Eita, Isso. aqui no nosso ministério? Isso. Eita, Glória, abençoada, né? A Nara trouxe uma palavra aqui da última vez que eu chorei. Eu sou chorona, gente, meu Deus. Tem hora que eu falo, antes eu tinha até vergonha, Vanessa. Eu falo assim, mas tudo que Deus fala eu choro, né? Todo mundo fica vendo, parecendo que eu tô sofrendo.
sofrendo, né? Mas não é, Deus fala tanto com a gente que não tem como você não falar, você ouve Deus. É a voz de Deus falando, só falta Deus falar, filha, tá aqui, ó, tô aqui, ó, tá me vendo? Ei, você tá sentindo Deus, então não tem como, né, você não chorar, sentir a presença dele. Nara, que você seja muito abençoada, que Deus te use muito, muito mais, em nome de Jesus, seja abençoada, agraciada aí com a presença de Deus, a você e a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Sobe o som aí, Adevair. Te louvar, quero ver povo de Deus. Te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo cai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, mil graus de unção. Mil graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E ouvirá um novo som de aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você tá me ouvindo aí, irmão Adevair? Tá me ouvindo aí? Tô um pouquinho sem retorno. Glória a Deus. E a gente vai falar aqui da nossa igreja. Você que tá nos ouvindo aí e querer vir ser abençoado um pouquinho mais com adoração, muito louvor, é testemunho. Meu Deus, palavra abençoada. Ô, Vanessa, qual é o dia dos cultos? Fala aí para nossos ouvintes. Para você que é muito bem-vindo aqui, é na Avenida Nelson Maricato, 755, no Residencial Figueira, na cidade de Votuporanga. E os cultos são toda terça-feira às 19h30 e aos domingos às 19 horas. Glória a Deus. E o nosso telefone, qual que é, Vanessa? 17 982 13 9435. Repetindo, 17 982 13 9435. Você que quer nos enviar uma mensagem, você que quer pedir um pedido de oração, você que quer falar alguma coisinha de Deus, guarde esse telefone aí e fale conosco, em nome de Jesus. Quer enviar um testemunho, né? Tá nos ouvindo? Glória a Deus. Eu tô um pouquinho sem retorno aqui, gente. Você que tá me ouvindo, às vezes eu tô pedindo aqui, perguntando se tá nos ouvindo. Glória a Deus. Gente, se quer mandar alguma coisa aqui, fala com a gente nesse telefone, viu? O telefone, quem tá ligadinho pra te responder é o nosso amado irmão Osmar. Glória a Deus. 98213 9435. E a gente vai ouvir agora a canção com Samuel Messias. Qual o nome da canção? Eu não perdi o controle, não. A esposa ficou com ela comigo ali, ó, a gente esqueceu. Parece que está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não.
perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, a sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é um fim e vai morrer, e o desespero toma conta do seu coração. Mas eu não perdi, não. 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 E eu não perdi o controle, não. Ah, eu não perdi. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam, ele estava esquecido, no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, venderam, ele estava esquecido. Prenderam, ele estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram, ele estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só para te dizer: não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. E eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi, não, 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 não. Eu não perdi. Eu não perdi. Só parece que está perdido. Só parece que está sem saída. Mas eu não perdi. Louvor e adoração, vem celebrar. Glória a Deus, eu não perdi o controle, não. Com Samuel Messias, Jesus Cristo não perdeu o controle da sua vida, viu, amado? Creia aí que Ele está no controle dessa situação, em nome de Jesus. E se Ele está no controle, a vitória é garantida com certeza. Glória a Deus. A gente vai eu vou querer que o irmão Osmar, dá um close ali, irmão Osmar, para uma novidade que vai ser incluída nesse programa ainda, viu, gente? Vocês estão vendo ali, gente? Tá vendo ali? Tá? É um violão. Será que tá... O que vai acontecer aí, Vanessa? Será, hein?
sobre a cobra e o vagalume. Uma historinha que traz uma reflexão bem profunda para refletirmos hoje, nesta tarde. Que diz assim: o vagalume estava na floresta e um dia uma cobra, um pleno dia, começou a perseguir o vagalume. E o vagalume fugia da cobra, e a cobra o dia todo perseguindo ele. Até que já no final do dia, ele, cansado, desistiu de fugir, parou e perguntou para a cobra: cobra, eu te fiz alguma coisa? Antes de você me devorar, eu gostaria de te fazer 3 perguntas. A cobra: pode perguntar. E o vagalume perguntou: eu te fiz alguma coisa? E a cobra respondeu: não. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Pense nisso. E a cobra respondeu: também não. Então, por que você está me perseguindo? Então a cobra respondeu em alto e bom tom: porque eu não suporto ver você brilhar. Moral da história: assim também acontece muitas vezes nas nossas vidas. Tem pessoas que não suportam o seu brilho. Tem pessoas que às vezes não gostam de você sem ao menos te conhecer, sem ao menos saber um pouquinho mais de você, sem ao menos te dar a abertura de ouvir aí o seu lado da história. E no nosso dia a dia, tem pessoas que não suportam ver o seu sucesso, o seu progresso, as suas conquistas, suas alegrias, o seu jeito de ser, ou até mesmo tem pessoas que não suportam aquele dom que Deus deu a você. Você nem pediu, mas Deus te deu aquele dom. E tem pessoas que não suportam ver o brilho, a presença de Deus na sua vida. Mas eu quero deixar uma pequena reflexão para você nessa tarde. Não ligue para o que pensam de você, não ligue para o que falam de você, não ligue para as perseguições que vêm ao seu respeito, mas continue brilhando, continue deixando que a presença do Espírito Santo, que a luz de Deus faça diferença na sua vida e incomode mesmo aonde quer que você passe, aonde quer que você pise a planta dos teus pés, a presença do Senhor vai fazer a diferença, brilhando, incomodando, serpentes aí pelo caminho, aleluia, que batam em retirada em nome de Jesus, como está escrito lá no capítulo 5 de Mateus, versículo 14, vós sois a luz do mundo, e nada pode apagar a luz de Deus que brilha em você. Então brilhe, brilhe, brilhe e traga luz na vida das pessoas e por onde você passar. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é tremendo. E a gente vai para surpresa. Brilha, Lília Márcia, brilha. Só para a glória de Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Eu comentei, eu falei, eu nem podia cantar. Eu venho me recuperando de um resfriado muito forte, mas eu senti tanto de Deus de cantar essa canção. Eu tenho certeza que alguém que vai tá nos ouvindo, tá nos vendo, vai precisar dessa canção. Precisa dessa canção. Amém? Glória a Deus. Que Cristo venha ser a sua cura interior, em o nome de Jesus, no momento que você está vivendo agora. Amém? Tanta amargura esconde o medo de não acertar. Sonhos coloridos destruir que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer.
Oh, glória a Deus. Que você seja curado em nome de Jesus. Que Cristo venha curar o seu interior. Que Cristo venha sarar tudo aquilo que ainda está com feridas dentro de você, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós vamos orar agora para a palavra, amém? Glória a Deus. Daqui a pouco o nosso programa já está acabando. Tá tão gostoso, né, Vanessa? Tá tão gostoso. Tá muito gostoso. Glória a Deus. Mas a gente vai orar para a palavra, amém? É o momento daquela oração maravilhosa. Vanessa, faz essa oração aí. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você que está aí, feche os teus olhos, curve a sua cabeça, eleve seu pensamento até aos céus. Fale com Deus, abra o seu coração, se derrame neste momento agora. Deixe Deus curar você. Deixe o Espírito Santo habitar em você. Diga, Espírito Santo, seja bem-vindo, Senhor, em mim. Faz morada em mim, Senhor. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, Senhor, nós pedimos que neste momento o Senhor venha abençoar, Senhor, o momento da palavra e que através dessa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no coração da tua filha, que os teus filhos, Senhor, que ouvem esta palavra, venham ser, Senhor, alcançados, curados, abençoados, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E nós vamos de Provérbios 3, o 3, 4, 5 e o 6, amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim em Provérbios 3: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te trarão longevidade e anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todo o seu caminho e ele endireitará as suas veredas. Que palavra linda! Meu Deus! Sabe que eu até sonhei com essa palavra? Essa noite eu estava sonhando, Provérbios 3. Meu Deus, eu falei, Senhor, faz tempo que Deus colocou no meu coração e eu fui meditar. O Senhor me deu umas reflexões sobre Provérbios 3, que fala sobre confiar em Deus plenamente de todo o seu coração. Reconhecer Ele em todo o teu caminho. Pede que a bondade, a lealdade nunca abandone nosso coração. E se o reconhecermos em nossas vidas, na trajetória de todo o nosso caminho, Ele promete direcionamento perfeito nesse caminho. Quando colocamos Ele em nosso coração e nos posicionamos em querer que Ele faça a vontade dEle em nossa vida, Ele nos traz direção para que não erramos o nosso caminho. Ele diz, a vereda, em outras palavras, o caminho do justo, é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, até a plena iluminação do dia. Em Provérbios 4:18 diz isso. É como um caminho que às vezes ainda está escuro, mas que, porém, aos poucos, a luz ou o dia, a claridade vai chegando até ficar por completo aquela escuridão em um dia ensolarado, um caminho claro, onde você pode caminhar sem tropeçar, pois você
estará vendo esse caminho, não tem como errar a direção. Ele é o caminho, a verdade e ele também é a vida. Ele é a direção e nele não há mentira. E aquilo que está morto em você se tornará em vida, porque ele diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade e quer te libertar, quer te dar direção. Você não encontrará direção em um amigo, naquela pessoa que você às vezes confidencia alguma coisa, pois na verdade um cego ele não pode dirigir outro cego, ele não pode guiar outro cego, né? Agora, aquele que se chama Jesus, esse sim, ele é a luz no meio da escuridão, então ele pode te guiar. Entrega o seu caminho, em outras palavras, entrega o seu coração, a sua vida, a sua história, tudo aquilo que te envolve, entrega a ele, confia nele, tudo mais, o que você precisa, ele irá fazer por você. Ele bate em seu coração, na porta do seu coração. E se você abrir a porta, ele vai entrar e fará morada em seu coração, te dando posicionamento, clareza, direcionamento em todo o seu caminho. E esse caminho você não caminhará mais sozinho, pois ele caminhará com você. Glória a Deus. E o caminho dele é o quê? Perfeito. A palavra do Senhor, a palavra dele é poder. Entenda que nessa peleja você não terá mais que pelejar, porque ele peleja por você. E esse caminho que você vive, o caminho será perfeito se Jesus estiver nesse caminho. Se posicione em abrir a porta do seu coração. E Deus vai entrar. E se ele entrar, ele vai fazer morada, te dar soluções, direções para toda a sua vida, nessa sua caminhada que chamamos de vida. Glória a Deus. Em Eclesiastes diz assim, 12:13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é o dever de todo o homem. E ele endireitará todo o seu caminho. Ei, você que está me ouvindo, aceite a Jesus. De repente você ainda não teve um encontro marcado ainda com Cristo, mas o Senhor está dizendo hoje, abra o seu coração, me deixe fazer morada, me deixe entrar no seu coração. Tantos questionamentos de os porquês. Ele quer te trazer a resposta de tantos porquês. Ele quer te fazer enxergar a luz no fim do túnel. Ele quer fazer com que você olhe o caminho e não fique com medo nesse caminho. Porque ele quer te direcionar nesse caminho. Quando você não tem totalmente Cristo no seu caminho, quando você não o reconhece totalmente no seu caminho, o nosso caminho fica incerto. Fica incerto porque você não sabe o que vai acontecer e você tem medo do que vai acontecer. Quando Cristo está no caminho, ele vem para tirar todo o medo, fazendo entender que o amanhã é ele que toma conta. A sua vida está nas mãos dele. Ele promete estar com você até o fim da sua caminhada. Você não andará mais perdido em trevas, não andará mais desorientado. Cristo é o verdadeiro caminho. Deixe ele caminhar com você. E em cima disso, Deus me traz a memória de quando a gente coloca Deus em nosso caminho. Deixa eu olhar a hora. Tá em cima já, né? Bom, esse testemunho eu acho que eu não vou conseguir falar hoje, né? Mas tem algo muito importante que Deus me fez enxergar na minha trajetória de vida, que tudo quanto eu tenho dúvida de se é ou não de Deus, de eu colocar no altar do Senhor. Então, quando você abre o seu coração e deixa Cristo fazer morada, você vai colocar no altar do Senhor todos os seus sonhos, todos os seus projetos, todos os seus anseios, todos os seus medos,
que Ele vem com resposta para te direcionar. Então, deixe Ele caminhar com você. Deixe Ele caminhar com você nessa caminhada. Glória a Deus. E nosso programa já vai estar acabando. Tá tão gostoso, né? Mas o testemunho vai ficar para a próxima vez sobre como Deus fala conosco, amém? Glória a Deus. E a gente vai terminando já. O Mondever vai colocar já uma canção. Vamos fazer, gente? Não acredito. Jesus, tá tão gostoso, né, Vanessa? Falar de Deus. Ai, tá muito gostoso. Agora vai muito rápido. Eu falei, não, hoje vai ser tranquilo, porque hoje não vai ter um convidado, vai ser só nós, meu Deus. Não, passa muito rápido, né? Nossa, pai, passa muito rápido. Mas, gente, vamos aplaudir Jesus? Vamos. Ele merece. Louvado seja Deus. Vida de irmãos que amanhã no mesmo horário. Gente, todos os dias, às 1h30 da tarde, o programa tá aí recheado com muita coisa boa. O programa Louvor e Adoração. Você é nosso convidado todo especial. Com todo o meu coração, que Deus te abençoe. Só vou mandar um beijão pra quem que foi mesmo? Rosimara Leite. Rosimara? Isso. Rosimara Leite. A gente não esqueceu, viu? Nos lembraram aqui. Um beijo pra nossa amiga Alessandra. Um beijo pra Alessandra, pra todo não mundo está que tá nos presente ouvindo. Ela não hoje. tá presente, mas creio que logo ela vai estar. Que Deus abençoe. E a gente vai de Fernandinho. Quero o quê? Te obedecer. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, minha vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Eu quero te obedecer, te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, te obedecer. Tua palavra me leva à tua vontade. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Tenho vestes de louvor, da vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos. Louvor e adoração, vem celebrar. Abra o coração. Chegou a hora da verdadeira adoração. Uma nova esperança vai nascer. Deus tem um milagre preparado pra você. Louvor e adoração, vem celebrar. Com Lilian Márcia, vamos juntos exaltar a paz que você tanto procurou. Em cada canção, o amor de Deus chegou.
abro o coração